A engenharia é essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento, nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico. No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação do nosso país. Nós estamos executando uma obra da saúde. Então não pode parar. É claro, com as medidas de segurança e com uma medida a mais de higiene que requer nesse momento. O CREA São Paulo continua trabalhando para a segurança da sociedade. Toda a engenharia está em pleno funcionamento, então nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou, logicamente, um trabalho home office, uma nova forma de trabalho, e o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. CREA São Paulo. Quer aproveitar os diversos benefícios que o Clube de Vantagens IPEA oferece aos seus associados sem pagar nada por isso? Acesse ipea.clubevantagens.com.br. No canto superior direito, clique em Cadastrar. Preencha o cadastro com todas as informações solicitadas e crie seu nome de usuário e senha. Agora que você efetuou o cadastro, clique em Entrar no canto superior direito e insira seu usuário e senha. Na página inicial, você encontra todos os nossos parceiros. Mas se preferir, pode buscar por categorias ou digitar o nome direto na busca. Encontre a empresa que deseja, leia a descrição do benefício e como utilizá-lo. Depois basta clicar em Eu Quero e seguir as instruções. Alguns benefícios podem ser resgatados online, através de sites e-commerce com desconto já aplicado ou via cupom. Outros de forma presencial, através de voucher. Para isso, conta com sistema de geolocalização. Assim, as ofertas com resgate presencial são ordenadas com base na localização do usuário. O Clube de Vantagens IPEA também está disponível na versão aplicativo para sistema Android e iOS. Basta acessar a sua loja de app e baixá-lo. Clube de Vantagens IPEA. Benefícios exclusivos aos seus associados. Boa noite a todos, meu nome é Lígia, sou a presidente do IPEA e espero que todos estejam bem, com bastante saúde. Hoje estamos aqui para apresentar uma nova palestra, o engenheiro na perícia judicial, qualificação e responsabilidades, com as palestrantes Andréia Clipel Munhoz Soares, vice-presidente do IBAP São Paulo, e também com a engenheira Fabiana Albano, diretora de eventos do IBAP São Paulo e conselheira do CREA São Paulo. A todos uma boa palestra, continue nos seguindo nas redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo site do IPEA, e uma boa palestra a todos. Obrigada mais uma vez. Bom, boa noite a todos. Muitos amigos aqui que eu já vi, mas vou me apresentar. Sou Fabiana Albano, engenheira civil. Vamos fazer a palestra hoje sobre perícia judicial em parceria com a minha colega do IBAP São Paulo, que vai se apresentar também. Boa noite, meu nome é Andréia. Primeiro eu queria agradecer a Lígia, presidente do IPEA, o José Dutra, diretor financeiro, e a Lenita Brandão, por essa oportunidade. Não foi. Ah, agora foi. Foi. O Brasil vive, nas cidades e no campo, o desafio permanente de crescer de forma ordenada. É preciso zelar por essa transformação. Em 1957, um grupo de engenheiros especialistas em avaliação e perícia decidiu se unir para suprir a demanda urgente por normas técnicas na área de engenharia legal,
que subsidiassem ações de desapropriação. A cidade crescia vertiginosamente. Era preciso dar apoio ao judiciário na mediação dos conflitos gerados por esse crescimento urbano. Surgia o IBAP. Em 1979, foi criado o IBAP São Paulo, como parte de uma estratégia que visava regionalizar e diversificar a atuação da entidade nacional. Em 1995, ocorre a fusão entre o IBAP e a Associação Brasileira de Entidades de Engenharia de Avaliações e Perícias, com entidades filiadas na maioria dos estados brasileiros. No início, a finalidade era dar suporte ao Poder Judiciário em perícias técnicas. Isso, naturalmente, gerou uma demanda por profissionais capacitados. O IBAP São Paulo, então, passou a se dedicar à formação técnica e científica em avaliações e perícias, compartilhando e disseminando o conhecimento que a instituição produz. Essa atividade vai desde a organização de seminários, workshops e cursos de aperfeiçoamento até a estruturação de cursos de pós-graduação. Hoje, o IBAP São Paulo mantém esses cursos em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, instituição de renome nacional e internacional. O IBAP atua junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ao CREA, ao CAL e ao Poder Judiciário, na representação dos interesses dos associados e da classe. Com o desenvolvimento e a especialização do Instituto, foram criadas as câmaras técnicas de avaliações, perícias, inspeção predial e ambiental. O IBAP São Paulo mantém estreita relação com as mais importantes instituições técnicas e jurídicas. O IBAP São Paulo se dedica diuturnamente à divulgação e produção de conhecimento, investimento em pesquisa e intercâmbio de ideias. Um grupo de profissionais em busca permanente do equilíbrio entre as demandas técnicas e as determinações éticas. Andréia, você está sem áudio. Desculpa. Então vamos começar tudo de novo. Volta tudo. Vamos voltar tudo. Eu tenho a honra de apresentar uma grande amiga, Fabiana. Ih, agora perdi. Saiu a tela. Ela é engenheira civil, formada pela Mauá, pós-graduada em avaliações e perícias de engenharia pela FAAP, é diretora de eventos do IBAP, vice-coordenadora da Câmara de Perícias do IBAP, membro da Comissão de Estudos, que é da norma de perícias. Ela é conselheira do CREA e membro da Câmara Especializada de Engenharia Civil, atua como perita judicial e assistente técnica em diversas varas civis, família, fazenda e empresarial do estado de São Paulo. Bom, eu primeiro, antes de apresentar a minha colega, eu preciso dizer que ela é minha grande amiga e parceira há pelo menos 17 anos, então eu tenho total liberdade de falar que, além de grande profissional, é uma pessoa muito amiga e muito parceira, maravilhosa. Obrigada, Andréia. Obrigada. Bom, ela é engenheira civil, formada pela FAAP, está finalizando o curso de mestrado, Master em Engenharia de Avaliações pela Universidade Politécnica de Valência, professora do curso de Perícias Judiciais do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, São Paulo, ela foi diretora de eventos do IBAP no biênio 2021,
Não. Eu sou... No 2021, ela é vice-presidente do IBAP. E diretora de eventos sou eu agora. Não, eu sou do Nacional, você é do São Paulo. Ah, do Nacional, tá certo. Hoje ela é vice-presidente do IBAP São Paulo, biênio 2021, membro da comissão da Cajufa, do prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a rodovia Imigrantes, membro do Conselho Municipal de Valores Imobiliários, representando o IBAP São Paulo, na PGV, membro da Comissão de Peritos de Guarulhos, trecho norte de Guarulhos do Rodoanel, governador Mário Covas, conselheira suplente do CREA São Paulo, de 19 a 21, e atua como perita judicial também em diversas áreas cíveis, família, fazenda pública do estado de São Paulo. Então, vamos começar apresentando um pouco do que é o nosso dia a dia. Então, a perícia judicial, qualificação e responsabilidade. A principal coisa que a gente precisa saber quando começa a trabalhar nessa área, o que é perícia, o que é avaliação, o que é exame e o que é vistoria. Perícia é o que nós vamos fazer em campo, né? Nós vamos decidir uma lide que o juiz nos impôs. Então, a gente vai decidir, verificar a causa, o efeito, se o que a parte alegou tem fundamento, né? Então, uma atividade técnica realizada com o propósito de averiguar, esclarecer fatos, verificar o estado de um bem, apurar causas que motivaram determinado evento, avaliar bens, seus custos, frutos e direitos. Dentro da perícia, a gente tem o ramo da avaliação, que é a análise técnica para identificar valores, custos e indicadores de viabilidade econômica para um determinado objetivo, finalidade e data, considerado determinadas premissas, ressalvas e condições limitantes. Outro item que a gente tem que ter muito claro que é exame, que é a constatação de fatos, desenvolvimento de processo analítico fundamentado que permite extrair conclusões acerca de causas, consequências, ainda que no âmbito da probabilidade, tendo por objetivo pessoas, semoventes e bens móveis. Vistoria. Vistoria é o nosso dia a dia. Todo dia o perito faz vistoria. O que consiste isso? Constatação de fatos ou desenvolvimento de processo analítico fundamentado que permita extrair conclusões acerca de causas e consequências, ainda que no âmbito da probabilidade, tendo como por objetivos bem móveis. Quem pode fazer perícia? A resolução do COFEA 218/73 define a atribuição de cada profissional de engenharia. Então, se eu for nomeada por uma perícia que eu não tenho atribuição, eu preciso estar ao lado de algum engenheiro que tenha aquela atribuição. E a resolução 345/90 determina, ela orienta que os engenheiros podem fazer vistorias, perícias e avaliações e arbitramentos. Isso está definido no artigo 2 e 3 dessa resolução do CONFEA. O que é perito judicial? O perito judicial é o olho do juiz na vistoria. Então, ele é o auxiliar da justiça, é o profissional legalmente habilitado, idôneo e especialista convocado para realizar uma perícia. Quem é o assistente técnico? O perito judicial é nomeado pelo juiz. O assistente técnico é contratado pelas partes. Cada um pode contratar o seu se assim quiser, não é obrigatório. Ele é um profissional legalmente habilitado, indicado e contratado pela parte para orientá-la, assistir os trabalhos periciais em todas as fases da perícia e, quando necessário, emitir seu parecer técnico. O Código de Processo Civil, CPC, como é mais conhecido, nos artigos de 156 a 158, ele trata de quem está habilitado para ser perito judicial. E dos artigos 464 a 480, ele orienta tudo que tem, todo o procedimento do perito. O que ele vai fazer, os prazos, o que tem que ter num laudo, prazo para estimar o honorário, prazo para redigir o laudo, prazo para se manifestar,
como levantar o levantamento de honorários, está todo no Código Civil. Então, nós temos o juiz, que nomeia o perito judicial, que emite um laudo técnico. E nós temos as partes, que são conhecidas: o autor, exequente, requerente e expropriante, que contrata o seu assistente técnico para defendê-lo tecnicamente, e esse emite um parecer técnico. Do outro lado, nós temos ou o réu, o executado, o requerido, o expropriado, são as nomenclaturas para a mesma parte do processo. E ele também contrata seu assistente técnico, se assim quiser, que também vai emitir um parecer técnico. As partes do laudo, o que deve conter no laudo judicial, está no artigo 473 do CPC. Ele elenca todos os itens que tem que ter, que é o objetivo da perícia, a análise técnica e científica realizada, o método utilizado e respostas conclusivas aos quesitos. Segundo o IBAP, o laudo é o documento técnico elaborado por profissional habilitado, no qual são relatadas constatações, análise, conclusões de perícias, exames, vistorias e avaliações. O parecer técnico, que é redigido pelo assistente, é o relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido pelo assistente técnico por um profissional capacitado, legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade. O IBAP, para facilitar a vida dos peritos e dos assistentes, ele tem um regulamento que pode ser acessado da nossa página, que tem todas as diretrizes para você estimar perfeitamente seu honorário. Temos uma discriminação de como é feita a hora técnica, porque sempre as partes podem reclamar e você tem que ter um embasamento técnico, uma diretriz para fundamentar os seus honorários. Os honorários a gente sempre pede que seja realizado em função de horas trabalhadas. E o valor mínimo é referente a 11 horas trabalhadas, que a gente acha que é o mínimo para exigir, para se concluir um laudo técnico, desde a vistoria até a conclusão. Nós também trabalhamos de graça, né? De graça entre aspas, mas tem os processos que as partes não têm como custear nem a ação e nem a perícia. Então, existe o convênio com a Defensoria do Estado de São Paulo, que define como serão pagos os honorários no caso de justiça gratuita. E esse dentro desse provimento da Defensoria, que é 92/2008. Para quem quer começar na perícia, tem que saber de cor 4 normas, que é a norma de perícias do IBAP São Paulo, a norma de perícias da BNT NBR 13.752, que está em revisão, da qual a Fabiana faz parte. Ela está em revisão agora, no momento. Temos que saber a norma de avaliação de imóveis urbanos do IBAP São Paulo e essa norma 14.653 da BNT, que é dividida em 7 normas de acordo com o tipo de bem que vai ser avaliado. Então, de acordo com a sua atribuição técnica, você vai ter que ler essa norma para estar bem preparado para realizar um trabalho de perícia e avaliação, né? Fabiana, é todo seu. Obrigada, Andréia. Eu acho que a gente precisa muito, eu repito, muito, falar sobre qualificação. Atualmente, quem milita na área da perícia judicial, que são muitos dos meus colegas, que inclusive estão aqui participando da nossa palestra aqui, a quem agradeço logo de cara, agradecer a Lenita também, nossa presidente, que está presente, Lígia, obrigada. Bom, vamos falar sobre qualificação, que eu acho que, assim, uma coisa muito importante na perícia judicial, não que nas outras não sejam, mas nós estamos num momento onde os engenheiros precisam se valorizar, né? Nós temos, a gente se forma engenheiro,
na legislação, para fazer perícia, basta sermos engenheiros, se é que basta é o termo que caberia, né? Mas é que dentre todo o universo da perícia judicial, eu acho que se formar em engenharia não é suficiente, né? Apesar de legalmente falar, para fazer perícia, o que a gente precisa? Precisa ser engenheiro, arquiteto. Não, eu discordo desse e eu vou explicar por quê. Eu não só vou falar, como eu vou falar o porquê. O conhecimento, a expertise para a gente fazer uma perícia judicial é essencial. Não é à toa, né, que a gente está aí travando algumas batalhas com outros profissionais na nossa área, porque, infelizmente, não é querer fazer reserva de mercado, mas todos os profissionais tentam comer uma bordinha do nosso mercado, não só mercado, mas da nossa expertise, que é exclusiva nossa, né? Mas vamos lá. Além da nossa expertise de engenharia, a gente pode valer-se da nossa experiência profissional, né? Não é sair da faculdade e se jogar no fórum para fazer uma perícia. A gente tem que se especializar, tem que aproveitar a nossa experiência profissional. Muitos dos meus colegas peritos não eram peritos, eles atuavam em outras partes da engenharia e com a expertise que eles adquiriram durante a sua vida profissional, eles prestam serviços de perícia muito bem. Além, lógico, dos cursos, que tem que ser, tá sempre se atualizando, porque as normas são sempre revisadas, então a gente tem que estar sempre atualizado no rigor técnico, porque é o que eu falo, o que os juristas, os advogados, os juízes se baseiam nos códigos e leis, nós peritos temos as normas técnicas, que são as nossas leis, as nossas diretrizes, são as normas técnicas, então a gente tem que estar atualizado, né? Para isso, a gente faz cursos avulsos, né? Cursos avulsos tem no IBAP, tem em outras instituições que também tem nome, não querendo puxar sardinha para o meu instituto, mas que realmente tem os cursos muito conceituados. Tem curso de pós-graduação, né? Nós temos o curso de pós-graduação no Mackenzie, em avaliações e perícias de engenharia, que é aberto para engenheiros e arquitetos. E nós temos o mestrado também, né? Que agora não tem turma aberta, é o mestrado que a Andrea está finalizando, está cursando, da Universidade de Valência, e que agora estou torcendo para abrir a próxima turma, para que a gente vá aí se melhorando, né? Vou passar aqui para o próximo. Andréia, você passa aí? Acho que... Além da expertise do engenheiro, além dos nossos cursos, além da nossa especialização, além do nosso empenho, a gente não consegue ter todo o conhecimento da engenharia, infelizmente. Né? Apesar de a gente estar sempre estudando, de nós estarmos sempre querendo melhorar, existem coisas que nós não sabemos. E que quando somos nomeados, a gente pode ter aquela noção, mas não somos experts. Portanto, para isso, a gente pode se valer de profissionais que possuam habilitação, expertise, conhecimento naquela área específica, né? Você pode ser extremamente conhecedor de uma matéria, sei lá, avaliação e impermeabilização, e de repente aparecer uma perícia de fundações que vai além do seu conhecimento, não que seja superficial, mas que vai exigir um pouco mais, você pode se valer de um outro profissional, de um especialista, por exemplo, em fundações. Isso é permitido. Isso está no código, é importante falar. O perito que se vale de outro profissional, ele não está sendo displicente, ele não tem que declinar. Artigo 475. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Mas a gente também pode. Deixa eu ver se eu coloquei isso no próximo aqui. Andréia, por favor. Não está passando aqui. Não. Vou falar ainda do outro, tá? Já entra aqui.
nós podemos nos valer dos nossos colegas especialistas nas áreas determinadas, inclusive da perícia que nós fomos nomeados. E é importante esclarecer, se você foi nomeado numa perícia multidisciplinar, vamos lá, você tem que levantar todas as irregularidades, anomalias de um edifício, você é engenheiro civil, né? Você vai fazer a perícia da tua parte civil, da forma que você sempre procede. Porém, se englobar, por exemplo, elevadora, parte elétrica de voltagem acima da permitida pela nossa especialidade, ou que tenha uma avaliação, que tenha agrônoma, área agrônoma envolvida, nós devemos nos valer da atividade do colega especialista de outra habilitação ou de outra matéria. Queria que isso ficasse muito claro. Isso é importante porque quando a gente entrega um laudo, e esse laudo é insatisfatório, né? Porque, assim, por mais que nós nos empenhemos, certas coisas transcendem a nossa especialização, seja ela qual for, né? E aí, a parte pode impugnar o laudo, falar, olha, esse laudo, ela fez a vistoria e não notificou as partes. Vamos supor, ela fez a vistoria e os assistentes técnicos não estavam sabendo, a parte vai impugnar, né? Ela pode impugnar também por questões técnicas, que era o que eu estava falando. Olha, o perito não foi satisfatório porque ele não... Inclusive, os assistentes técnicos têm o dever de nos criticar. Criticar não no sentido de falar mal, mas de fazer uma crítica ao trabalho, né? Essa visão de que o assistente está lá para atrapalhar o perito, isso não existe. O assistente é um colega do perito e ele vai ajudar o perito tecnicamente, certo? É muito importante ter essa visão do assistente técnico como um colega para te auxiliar. Eu faço uso dos colegas assistentes técnicos quando eu estou na função de perita. Aí eu ligo para eles e falo, olha, estou precisando de documento, você tem esse documento? Muitas vezes eles ligam, falam, olha, eu tenho documento a oferecer, porém todos os documentos que eu recebo que nós recebemos, devem ser compartilhados com os assistentes técnicos. Se um assistente técnico do autor te mandou um documento, ofereça para o assistente técnico do requerido, do réu, para que a gente tenha uma harmonização no trabalho, para que essa perícia se desenvolva de uma forma amigável, que é a melhor forma. Nós somos técnicos, nós não vamos julgar a lide. A gente vai oferecer subsídios técnicos, né? Pior coisa, laudo imprestável, inconclusivo. Às vezes o laudo inconclusivo é inevitável mesmo. A gente consegue chegar em algumas conclusões, mas não vamos supor, você não tem provas materiais ou estratégicas suficiente para você falar, foi isso que aconteceu, né? O problema é quando você oferece um trabalho fraco, né, por falta de profundidade técnica, de conhecimento técnico, ou de não se valer de outros profissionais, aí fica aquele laudo imprestável. Gente, não tem coisa pior, eu espero que isso nunca aconteça comigo, porque eu acho que eu choro. O laudo da perita é imprestável, e o juiz concordar com isso, né, porque as partes, elas vão criticar, a gente tem que ter o emocional fortalecido, né? Eu costumo falar com os meus amigos peritos que o perito, além de psicólogo das partes, quando vai fazer a vistoria, ele tem que ter um emocional muito bom, né? Porque a gente vai receber paulada. Inclusive porque você não vai conseguir agradar todo mundo, na maioria das vezes, né? Você vai dar a sua conclusão, você vai agradar uma parte, não vai agradar outra. Então, ele vai te criticar. E até... dependendo do colega, vai te criticar de uma forma um pouco agressiva. Já passei por isso. Não levo para o pessoal, mas cada um tem um jeito de trabalhar, né? Outra coisa, você entrega um trabalho ruim, o juiz não vai mais te nomear. Ele vai falar, não, esse perito me atrapalha. Esse perito está tumultuando o meu laudo, o meu processo, né? O laudo dele não está servindo, ele não está prestando esclarecimento da forma que deveria, ele para de te nomear, pronto.
Nós trabalhamos baseado em nomeação de confiança. Se o juiz perder a confiança técnica no perito, não adianta ser amigo do perito. Ele não vai querer que você continue trabalhando para ele se você não prestar um bom trabalho. Ele não vai deixar você tumultuar os processos dele, né? Eu não estou conseguindo ler todas as perguntas e tal, mas eu pretendo continuar aqui. Depois, se eu conseguir dar uma olhada em tudo, Andréia, se você quiser me interromper, fica à vontade, por favor, tá? Responsabilidades. Gente, eu acho que nós somos engenheiros, eu não preciso ficar repetindo isso, né? O código de ética. Nós temos que ser éticos na nossa profissão. Até porque um bom perito, um bom profissional, ele é ético. Nós temos o código de ética do IBAP São Paulo, com relação às perícias, não só judiciais, mas com relação ao comportamento com os assistentes, ao comportamento processual. Temos o código do CREA também. Temos que cumprir os 2 códigos, né? No caso dos associados do IBAP, principalmente o código do IBAP e do CREA. Cumprimento de prazo. Prazo na área judicial é fatal, né? A gente costuma dizer até que o perito, ele tem umas regalias de prazo. A gente pode pedir extensão de prazo, justificar, mas se você não começa a cumprir prazo, você perde o juiz também. Pode ser amigo do juiz, pode ser quem for. Se você atrapalhar o trabalho do juiz, ele vai te cortar. E não é na maldade, simplesmente, profissionalmente, você não está servindo, né? Então, atentem aos prazos judiciais. Não sou santa, não vou dizer aqui que sempre cumpri prazo, mas na medida do possível, eu peço prazo e eu entrego os meus trabalhos no prazo. E recomendo a todos que façam o mesmo para o bem da carreira de vocês. Posso falar só uma coisinha? Claro, Andréia. Então, o tribunal, nesse momento, o corregedor antigo, ele foi muito severo, então, as pessoas começaram a descumprir os prazos, você perde, né? Eu não sei se você ia falar, mas eles estão penalizando, você fica 2 anos sem nomeação. Eu fiz aqui. Ai, desculpa. Vamos falar disso. Imagina, desculpa. Vamos lá, tocando. O conteúdo técnico, gente, é fundamental, porque aquela história da qualificação, né? Vocês têm noção da responsabilidade que é o seu laudo fundamentar uma decisão judicial? O seu laudo prestar para um juiz decidir a lide, que às vezes é da vida da pessoa que está ali, né? Você está fazendo uma perícia de uma avaliação. Muitas vezes eu faço avaliação desde bens de baixo valor até alto valor. Às vezes é o bem da vida daquela pessoa que está na sua mão. Então, assim, a responsabilidade de você fazer uma perícia, de você fazer uma avaliação é tamanha. Além do que, você está dentro de um ambiente judicial, né? O seu trabalho está servindo para uma sentença. Você é os olhos do juiz. Ele não entende da área de engenharia, ele está se valendo de você. Então, você tem que mostrar que realmente você faz jus a essa confiança, né? E lembrando, eu coloquei aqui, lembrar 3 tipos de prova. Nós temos 3 tipos de prova no processo, né? A gente tem a documental, a testemunhal e a pericial. É o tripé, né? A documental são os documentos que são juntados nos autos, a testemunhal o juiz ouve a testemunha com muito respeito e tal, mas a pericial, o juiz pega a nossa prova e é muito, muito forte. A nossa prova técnica pericial é uma das provas mais fortes no processo. Por isso que eu quero deixar muito claro a responsabilidade de ser um perito. Não é só chegar, foi nomeada. Não. Existe uma responsabilidade gigante atrás disso. Que eu vejo muitas pessoas falarem, seja perito judicial, faça um curso aqui, um curso ali, vai ser perito. Não, gente, vamos ter responsabilidade, vamos saber aonde a gente está colocando a mão e vamos agir com cautela, né? Eu não estou conseguindo passar. Passei já. Obrigada. Bom, sanções. A perícia não é um arco-íris aonde você vai chegar num pote de ouro, né? Existem calosidades que você adquire no caminho e que você tem que prestar muita atenção. Durante uma perícia, processos no CREA,
mediante denúncia de parte, eu diria que se você é perito há um tempo, você vai ter. Porque o nosso ambiente é hostil com as partes. Quando você entrega um laudo que vai contra o que ele quer, e ele faz tudo o que ele pode na esfera judicial, ele vai tentar te prejudicar. Não estou falando de todos, pelo amor de Deus, né? Muitos são respeitosos, aceitam, a grande maioria, graças a Deus. Mas existe aquele advogado que não se contenta e que vai lá e muitas vezes o perito merece. Não estou aqui falando que perito é santo e que perito faz sempre tudo corretamente. Longe disso, tem muito perito que realmente não age corretamente, senão eu não estaria aqui falando sobre responsabilidade e qualificação. Mas isso de ter um processo no nosso conselho, infelizmente, é uma realidade que acontece com a maioria dos peritos atuantes da área. E outra coisa, eu fico muito contente de fazer parte da nossa Câmara de Civil lá no CREA, viu, Andréia? Porque, agradecendo à Câmara, eles estão conseguindo olhar para os processos dos peritos de uma forma mais cautelosa, né? Conseguindo ouvir as partes, fazendo de uma forma assim que eu tenho que me render aqui à coordenadora Cláudia, que está fazendo um brilhante trabalho lá na Câmara com os nossos processos de representações, né? Magistrados também podem te representar no conselho. Não cumpre o prazo, inclusive, deixa eu ver, passa mais um slide, por favor, Andréia, deixa eu ver se eu coloquei, mais um. Não, deixa, vai chegar lá, volta 2 aí para mim, por favor. Olha aí, corregedoria. Corregedoria é, assim, a última instância do perito. É fatal também. Se você vai para a corregedoria, o juiz manda um ofício para a corregedoria. Não é que ele está você vai ter a oportunidade de se defender, né? Não é porque você foi para a corregedoria que está errado. Vamos lá, né? Não vamos julgar as pessoas pelos cargos que ocupam. Nem o perito é santo, às vezes ele merece uma segunda chance de explicar o que aconteceu, mas a corregedoria é o órgão que realmente vai te cortar. Ele simplesmente tem o poder de tirar o seu nome do portal de auxiliares da justiça. E você não vai mais ser perito judicial. Pelo menos pelo período que for determinado, né? Pelo descredenciamento. Já vi acontecer, já vi. Não foi comigo, graças a Deus, nem com ninguém próximo, mas já soube de casos de descredenciamento de peritos na corregedoria. Não pega bem, né? Vamos combinar que mesmo que depois de 2 anos você volte, é um cargo de confiança, né? Vamos ser cauteloso. Eu faço questão de ler aqui as sanções segundo o Código Penal. No artigo 342, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha perito. Você vê que no código eles colocaram o nome perito. Porque a gente, no caso, o perito pode afirmar falso, negar, calar a verdade, mas eles fizeram questão de colocar o nome perito. Contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena, reclusão, você vai preso, certo? Você vai preso por 2 a 4 anos e multa, certo? Então, vamos lá, gente. Perito tem que tomar cuidado, porque perito não é porque, o juiz é meu amigo. Não, existe lei. Se você fizer uma falsa perícia, você tem sanções, certo? Inclusive de prisão. Deixar claro aqui. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Prende, certo? Perito amigo do juiz não vai preso? Vai. Se fizer falsa perícia, for apurado que ele realmente agiu de forma criminosa, ele vai cumprir com as penas que são determinadas pelo Código. Código de Processo Civil, artigo 158. O perito que por dolo ou culpa
prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos. Então, assim, você tem que pagar o prejuízo que você causou e ainda fica inabilitado de 2 a 5 anos. Gente, depois de 5 anos voltar é bem difícil, viu? Posso te falar que ficar 5 anos fora do tribunal, depois para voltar, independente das demais sanções previstas em lei, ou seja, independente de tudo que você tenha feito de errado, que existe previsto na lei, você ainda arca com isso daqui. Devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe, para adoção das medidas que entender cabíveis. Ou seja, ainda pode cassar o seu CREA, né? Ficando não só não podendo atuar no Tribunal de Justiça, como não podendo exercer a sua profissão. Quer dizer, é uma coisa muito séria. Tratar com o juiz, Tribunal de Justiça, com a vida das pessoas ali dentro do tribunal, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Artigo 468. Substituições do perito, né? Quando é que o juiz nomeia um perito, ele pode ser substituído? Quando faltar conhecimento técnico. Uma das partes pode alegar que ele não tem conhecimento. Lógico que o juiz vai abrir para você se defender, para você argumentar, que a parte pode estar agindo de má fé, então você tem o direito de falar. Já aconteceu comigo. Eu fui nomeada num processo onde a parte alegou que eu não podia fazer, porque eu não era especialista em X, Y, Z, e aí o juiz abriu o prazo para eu me manifestar, eu me manifestei e o juiz manteve a minha nomeação. 2, sem motivo legítimo deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Ou seja, você já foi nomeado, às vezes você já fez a vistoria, já teve custo e é substituído porque não cumpriu o prazo, certo? E o prejuízo é seu. Parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 2º, que é esse de não cumprir o mistério, né? O juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito. Quer dizer, você é substituído, eles te mandam para o CREA, né, fazem uma denúncia para o CREA, e você ainda paga multa. Tranquilo, né? Isso, eu acho engraçado que, quando a gente vê os cursos de seja perito judicial, ninguém conta para a gente que existe essa responsabilidade enorme dentro da nossa carreira, da nossa profissão, né? Eu não diria que perito é uma profissão, é uma carreira, porque o perito, ele não é perito, ele está perito naquele processo. Quando você fala com alguém e essa pessoa fala para você, eu sou perito judicial. Não, não é. Você é engenheiro, você é arquiteto, você é o que for, mas você está perito nessa nomeação, naquela nomeação. Você está perito. Vamos lá. O perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito pelo prazo de 5 anos. Devolve o dinheiro que você levantou e ainda tem a sanção de você não trabalhar para o tribunal. Não ocorrendo, se você não conseguir devolver, porque em muitas ações a gente levanta parte do valor antecipadamente, alguns casos que a gente tem um custo mais alto, ou muitas vezes que está previsto no código, a gente levantar metade no início do trabalho, o juiz manda a gente devolver o dinheiro. E tem que devolver. E se você não devolve, olha lá, não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o parágrafo 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, né? Seguintes do código e tal, com fundamentando na decisão do juiz. O juiz determinou que você devolveu, você não devolveu, a parte vai te executar, certo? Quer dizer, vamos lá. Bom, meus amigos, eu queria deixar claro aqui que a carreira de perito judicial, ela tem aquele trajeto que a Andréa falou, né? A gente é engenheiro, vai, se cadastra, é nomeado, mas a gente não pode esquecer de que existem responsabilidades enormes, não só com relação à nossa profissão e ao nosso nome, que a gente trabalhou tanto para conseguir, estudou tanto para conseguir, mas na vida das pessoas. A gente não pode ficar brincando de ser perito. Vamos ter responsabilidade, vamos estudar, se qualificar, se possível, se certificar,
torço para que a nossa profissão tenha certificação. O IBAP tem a certificação de avaliação, né, o processo de certificação. Torço para que isso aconteça nas perícias. O perito precisa ser expert, precisa fazer jus ao título que ele carrega. O perito é o expert, são os olhos do juiz. Então, deixo aqui meu muito obrigada por vocês terem tido paciência de ouvir tudo esse monte de coisa que eu estou falando aqui, que eu sinto vontade de falar aos quatro cantos, cada vez que eu vejo um anúncio de seja perito judicial, fora o prejuízo que essas pessoas podem causar por aí se não tiver esse tipo de conhecimento, né? Andréia, minha colega aqui. Então, o IBAP te dá várias oportunidades de você sempre melhorar. Então, a gente está oferecendo esses cursos que estão na tela EAD. Também, a gente tem feito a cada 15 dias webinars que estão no nosso canal do YouTube, as que já foram, e a cada 15 dias a gente está fazendo o webinar ao vivo. Então, é só nos seguir nas mídias sociais que a gente divulga ou no nosso site, que está tudo no calendário. E o ano que vem também, nós estamos planejando o COBREAP, que é o Congresso Brasileiro de Perícias e Avaliações do IBAP Nacional, que será em São Paulo ano que vem. Então, estamos tentando organizar um evento bem grande e espero que o Corona nos permita realizar isso também. Pode fazer a primeira pergunta, Fabiana? Ou você vai fazer? Vamos lá, André. Eu não consegui ler aqui, mas se eu puder, eu não consegui ajudar, porque tem as limitações, mas se eu puder. O William está perguntando como se cadastrar nos fóruns em São Paulo para trabalhar com perícia judicial, tendo em vista o novo CPC. Bom, Andréia, você é professora disso, meu amor. É você que vai responder essa pergunta. Não que eu não saiba, mas queria que você respondesse, por favor. Então, na verdade, não é o código que definiu como vai ser a nomeação dos peritos, é o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça mandou fazer uma lista única para estar no tribunal. Então, se você quiser se cadastrar aqui em São Paulo, é só se cadastrar no site tjsp.jus.br/auxiliares da Justiça. Tá bom, William? Se você tiver dúvida, mas faz a pergunta de novo. Ufa, tem mais alguma? Tem. Em quais varas podemos nos cadastrar? Todas que eu falei, né? Fazenda, civil, família, registros públicos. Esqueci de alguma? Até na criminal, de vez em quando, eu fui nomeada já. Eu também fui nomeada. É que é menos, né? Porque eles têm o Instituto de Criminalística. Na verdade, você pode se habilitar em qualquer vara que tenha perícia de engenharia, se você for engenheiro, né? Mas todas essas que eu citei têm perícias de engenharia, avaliação. Fabiana, estão pedindo para comentar a resolução 101 do Conselho de Técnicos. Você sabe qual é? Sei. Os técnicos, depois que eles saíram do conselho, eles meio que fizeram a resolução de atribuições deles, né? Eu gostaria muito de explanar mais sobre esse assunto, mas como a gente está aqui para falar de perícia, e eu também não sou a pessoa mais indicada para isso, chamaria até os meus amigos conselheiros aqui para me ajudar, eu acho que eu não posso estar tão capacitada a ponto de responder uma coisa dessa, mas eu queria que todos soubessem que eu sou do tipo de pessoa que acha que a gente tem que fazer alguma coisa assim, que cada um, existe sempre um sombreamento, né, mas não da forma que está sendo feita, né. Eu acho que sombreamento a gente vai ter, mas vamos lá, cada macaco no seu galho. Se você estudou para fazer alguma coisa, é essa coisa que você tem que fazer. Não que você não possa fazer outras coisas, pode. Então estude, se especialize, vai fazer engenharia, né? Quer fazer trabalhos de engenharia? É só fazer faculdade de engenharia, gente. Ninguém está falando que você não pode, mas vamos estudar, né? Tem mais algum? Não sei se eu... O Mário Bordon perguntou: um juiz pode desqualificar um assistente técnico por ele entender que o perito indicado por ele, o juiz, é o de confiança dele, mesmo que o assistente técnico tenha qualificação profissional para análise dos fatos?
Você quer que eu responda ou você pode responder? Pode responder. Eu acho que o juiz é o juiz da causa, né? Ele, no final das contas, é ele que decide mesmo. Ele pode, sim, impugnar um assistente técnico, desde que ele fundamente. Até porque as partes podem entrar com pedidos em outras instâncias. O juiz, ele determina o que ele quiser, desde que ele tenha fundamento para sustentar, né? Porque isso pode sofrer um agravo, não sei se esse é o nome jurídico correto, mas decisões judiciais também são questionáveis. Ele pode, sim, decidir em não quero esse assistente técnico, aí cabe ao advogado ver se os fundamentos que o juiz utilizou são legítimos, e caso não for, agravar a decisão e etc., e seguir pela forma jurídica cabível, que eu aqui não estou... aliás, então, nem quero me meter. Vamos ver. Enquanto você vê aí, perito não pode passar da sua atribuição dando opinião no processo. É horrível isso. Você é o técnico. Fujam de quesitos do tipo, o perito considera legítimo a alegação da parte que não seja técnico. É simples. Foge do escopo da perícia técnica de engenharia. Não façam opiniões pessoais no processo. O perito não está lá para opinar, nem para julgar, quanto mais para opinar. Façam só o serviço técnico. Deu tempo aí, André? Tem? Deu. Então, a Flávia falou que ela foi destituída porque usou a tabela do IBAP de honorários. A parte contestou, a juíza pediu que ela se esclarecesse, e ela esmiuçou a tabela de honorários, e as partes contestaram novamente, ela foi destituída. Juiz, gente. Juiz pode te destituir se ele quiser por motivo algum. Entendeu? Se o juiz achou que a alegação da parte foi considerável e talvez, às vezes pode ser que ele tenha destituído até por causa do tumulto processual. Ele falou, tá dando muito trabalho defender isso aqui, sabe? Nós, infelizmente, não somos parte no processo para ficar alegando judicialmente direitos, entendeu? O juiz, ele tem a prerrogativa de ofício de te destituir a qualquer momento. Ele pode te destituir sem qualquer justificativa, a menos que as partes se manifestem contrárias e justifiquem, enfim, aquela parte jurídica toda de discussão de alegações. Mas, pelo fato dos honorários, eu costumo sempre usar a tabela de honorários do IBAP, até porque isso faz parte do nosso código de ética. Muitas vezes, grande parte das vezes, eles reduzem, sim, os nossos honorários, baseados nas alegações das partes. Às vezes o juiz não precisa nem de alegação da parte, né? Ele vai falar, determina, você estima, sei lá, R$2.000. Determina que seja 1.000. Avisa o perito se ele quer continuar. E aí você não vai brigar com o juiz, entendeu? Ou você aceita ou você declina. Agora, o fato dele ter destituído a perita por ela ter defendido o regulamento de honorários do IBAP, infelizmente, não tem muito o que fazer, é decisão judicial e o que eles decidem é cumprido, né? A gente não pode nem agravar, pelo amor de Deus, nós não somos parte, a gente aceita, né, André? O juiz pode ter achado excessivo o valor para o que você ia fazer. Né? Pode. A Priscila, que é minha amiga de colegial, está perguntando, numa situação de nomeação de um perito pela parte interessada, particular, contra a Prefeitura de São Paulo, para mudança de zoneamento relativo a um lote específico... É enorme a pergunta. Peraí, volta aí, deixa eu prestar atenção, vai. Então, foi nomeado um perito. E a lide é a mudança de zoneamento de um determinado lote. Como saber se o perito constituído tem específico conhecimento do tema? É possível solicitar um currículo ou verificar no órgão em qual processo o perito atuou? Olha, se você jogar o nome do perito no Diário Oficial, já aparece tudo lá. As nomeações, as intimações, é só jogar lá na imprensa oficial, Diário Oficial, e colocar lá, Fabiana Albano. Não façam isso, tô brincando. Pode fazer. Andréia Soares, vamos lá. Vai aparecer nomeação, vai aparecer
todas as decisões publicadas com o nome daquele perito. Então, saber se esse perito foi nomeado em outro processo é muito fácil, né? Além disso, no portal, eu não sei se as partes têm acesso, né, Andréa, ao currículo do perito no portal Tribunal de Justiça? Eu acho que não, acho que só advogado. O advogado e as partes. Os advogados, os advogados. Porque quando a gente se cadastra no portal do Tribunal de Justiça, somos suscitados a colocar o nosso currículo, com todas as nossos cursos, especializações e etc., né? Aí a parte pode alegar que, dentre aquelas especializações, o perito não está qualificado para fazer determinado trabalho. Mas, por exemplo, nenhum perito domina todos os assuntos. Nunca. Não, isso é impossível. Então, o que o perito vai correr? Se ele pegar um caso de zoneamento, ele vai estudar. Ele não... Então, porque é um assunto, assim, que você estudando, você consegue, tá apto, tá dentro da sua atribuição, né? Não, vamos lá, nós somos engenheiros. Você falar que um engenheiro não está qualificado para discutir esse tipo de assunto, eu acho que eu, como juíza, não aceitaria, não. Mas, enfim, a gente nunca sabe. Eu acho que é um argumento fraco, né? Somos engenheiros, temos formação em engenharia, estamos capacitados. Você falar por alegação superficial, acho que não pega, não. O William pergunta de novo como se inscrever nos fóruns de São Paulo. Então, vai lá, tjsp.jus.br/auxiliares da Justiça, tá? É pelo CNJ, não é? Essa alteração foi pelo CNJ e não pelo novo CPC. Querem saber se vai ser disponibilizadas as palestras? Vão. Eu acho que vão ficar aqui no... Está sendo gravada, estou vendo que está escrito REC ali. William, engenheiro estrutural. Você pode escolher a área de atuação, William, quando você vai se cadastrar. Ele é especializado em estruturas. Em calculista de estruturas. Mas ele pode fazer as outras coisas também. Ele não precisa fazer só estrutural. Na Justiça do Trabalho também tem avaliações de imóveis e dados em garantias e ações. Tem, só que lá, pelo que me consta, quem faz as avaliações são os oficiais de justiça. Não tem nomeação de perito para ele. Lá, é o próprio oficial. Na trabalhista. Eu sei que tem as perícias trabalhistas, que inclusive nós temos lá, que não apareceu no nosso vídeo institucional, mas nós temos a Câmara de... Como é que chama? Segurança do Trabalho, e que temos profissionais lá, colegas, que atuam no Tribunal do Trabalho. Mas no trabalhista, quando tem avaliação de imóveis, não é nomeado perito, é feito pelo oficial de justiça. Não, eu digo nas perícias de segurança do trabalho. Sim, existem, né? A maioria é até mecânico, né, que faz. Ou eletricista. Por favor, engenheiros que querem atuar na área, venham ao IBAP. Nós temos as câmaras técnicas especializadas de perícia, de ambiental, avaliação. Me ajuda aí, Andréa. São 5 câmaras: segurança, ambiental, perícia, inspeção predial e avaliação. Então, lá nós temos discussões riquíssimas de assuntos, nós desenvolvemos estudos, é gratuito. Quem não é associado pode participar também. Eu vou falar para vocês que eu aprendo muito na Câmara que eu tô como vice-coordenadora lá na Câmara de Perícias. A gente sempre recebe profissionais bem gabaritados, a nossa coordenadora é a Flávia Pujadas, as outras câmaras, da mesma forma, são super gabaritadas e tem muito conhecimento lá para a gente distribuir, de graça. O César quer saber como se certificar como perito. Você não se certifica como perito, você se certifica como profissional. Você vai fazer uma prova do IBAP Nacional, você entra no site do IBAP Nacional, lá tem a data, geralmente ocorre 2 vezes por ano, existe uma prova, você precisa estudar as normas de avaliação. Mas é para avaliação. Para avaliação. Não é para perito, geral. Não é para perito, foi o que eu falei. É para avaliação. Você se certifica como profissional, não como perito. Você pode ser assistente, pode trabalhar em banco,
Para todos esses... A classificação é AAA, como que é? É A? E 3As, O cadastro é realizado através de um ofício ao juiz da comarca? Se sim, não é o caso de especificar a área de atuação? O cadastro é feito no site do tribunal. Você especifica o que você quer e os lugares que você gostaria de trabalhar. E, paralelo, você pode se apresentar para o juiz. Os fóruns estão fechados em São Paulo até o dia 27 de julho, a princípio. O CNJ acabou de lançar uma outra decisão, mas em São Paulo o tribunal vai ficar fechado até o dia 26 de julho, né, até outras mudanças. Eu acho importante também a gente esclarecer que quando você faz o cadastro no tribunal, você coloca lá a que você está habilitado e quais as comarcas que você quer atender e pode atender. Você selecionar, eu estou no interior, lá sei lá, em Adamantina, aqui em homenagem ao meu amigo Mauro, eu quero trabalhar em Adamantina, eu não quero trabalhar em registro, é só você não clicar em registro, coloca Adamantina e as cidades que você quer. Isso é importante também esclarecer. A Flávia gostaria de saber mais sobre honorários, como cobrar? Bom, o regulamento de honorários do IBAP explica bem, tem um valor mínimo de honorários e valor hora, né, que é atualizado anualmente, sempre na Assembleia Geral de Abril. Eu cobro em horas. Então, antigamente, a tabela de honorários, quando era avaliação, ela é pelo valor do imóvel que você avaliava, e quando era perícia, em função de horas. As pessoas, o corpo técnico da Câmara de Perícias decidiu que o mais justo seria por horas trabalhadas, e não em função do valor do bem que você vai avaliar. Então, hoje é por valor de horas. Então, como é o melhor jeito de você cobrar? Você especificar, vou gastar tantas horas na vistoria, tantas horas para fazer o laudo, tantas horas para responder os quesitos. Então, se você vai esmiuçando as horas trabalhadas, isso fica bem claro para o juiz e é mais difícil de contestar. Se você olhar no regulamento de honorários do IBAP, tem artigos que falam que existe, por exemplo, se for fora da comarca que você foi nomeada, ou se for trabalho de final de semana, ou se você tiver mais de tantos anos de atuação. Então, tem lá umas nuances que, no final das contas, você consegue... Porque quando a gente pega um trabalho, a gente sabe quanto que a gente vai cobrar, né? E aí, a gente... Dentro da complexidade daquele trabalho. E aí, você mostra em horas, e dentro das nuances que é possível no nosso regulamento, que aquele valor é justo. Exatamente. O Mauro Montenegro está muito bravo porque os advogados se acham técnicos e muitas vezes eles contestam o nosso laudo. Eles podem? Poder então, não pode, né? Olha, eu vou falar para você, Mauro. Os advogados, eles podem alegar o que eles quiserem. Eles alegam o que eles quiserem. Eles estão fazendo o trabalho deles. O trabalho deles é defender a parte que foi contratada, né? Eles extrapolam muitas vezes, sim. Cabe a nós, técnicos, colocá-los no devido lugar, né? Esclarecendo ao magistrado que aquele assunto que está sendo discutido naquele pleito do advogado trata-se de assunto técnico, que eu costumo ser bem... quando o advogado extrapola, assim, vem se meter na nossa seara, eu coloco que ele não teve sucesso, né, porque ele está pondo a mão, não falo dessa forma, eu escrevo de outra forma, mas que ele está extrapolando a parte jurídica e entrando na área técnica, e que ainda coloco que eu até dou mérito para ele nessa tentativa, né, que bom, que mérito que ele tem, todavia, ele não está qualificado e tampouco habilitado para falar desse assunto. E muitas vezes o magistrado se baseia nessa minha argumentação para derrubar a alegação do advogado não habilitado e capacitado. O Eduardo Jorge fala que o juiz arbitra dos honorários quando faça justiça gratuita. Não, existe uma tabela que vem desde 2004 sem atualização. E o juiz, antigamente a gente não ganhava nada em justiça gratuita, hoje a gente ganha
por essa tabela que a Defensoria fez, e é em função do valor da causa. Então, o juiz não tem esse poder de arbitrar os honorários na justiça gratuita. Acabou? Não, tem mais. Tem que ler, é muito pequenininho. Sabe por que eu tô adorando? Porque finalmente eu tive a oportunidade de falar coisas tão importantes da perícia judicial que não são faladas. Tô amando. Com essa prerrogativa de ofício para destituição, existiria alguma maneira, ou até mesmo banco de dados, para elaborar honorário condizentes com a área da perícia? Digamos, se houvesse uma perícia ambiental, por exemplo. Não. Ele é de Juazeiro, é o Wagner de Juazeiro. Não, eu não conheço, desconheço, viu, esse banco de dados. O que existe é você buscar mesmo, como diz André, juridicamente, da mesma forma que eles têm as jurisprudências, né, que eles buscam decisões de outros processos. Os acordos. Eu já fiz isso, não, eu digo que da mesma ferramenta. Fazer o contrário. Às vezes a parte fala que os meus honorários não são dignos do meu trabalho, tendo em vista que em outro processo o mesmo trabalho foi a metade do valor. Aí eu falo que também se o juiz... E junta lá a decisão do juiz com o valor mais baixo. Aí eu falo para o juiz que eu apresentei baseado no meu conhecimento técnico, na minha capacidade técnica, né, que eu estudei para aquilo, e se o juiz achar por bem, oportunamente, eu também posso juntar decisões de outros processos que eu trabalhei em que os honorários foram mais altos. Né? Eu acho que tudo é argumentação. No mundo jurídico, a gente tem que argumentar e defender o nosso ponto aí. Eu queria lembrar que o IBAP, há uns 4 anos atrás, tentou atualizar essa tabela da Defensoria, mas foi infrutífero. A gente está lutando muito para subir esses valores, mas a Defensoria está muito reticente, porque a gente trabalha por valores ínfimos, até de vez em quando paga para trabalhar, né? Verdade. Mas também vale a pena a gente falar aqui uma coisa, muitas vezes o juiz, ele sabe que o perito está fazendo aquilo e que não está recebendo o valor a contento do seu trabalho, fazendo jus, o valor não faz jus ao seu trabalho. O juiz sabe disso, né? Por isso que eu falo, o perito, ele tem uma relação de confiança com o juiz. Eu faço justiça gratuita. Tem peritos que se negam a fazer, eu faço. Não para todos, eu faço para aqueles que eu costumo trabalhar, que merecem a minha confiança, até porque o juiz acaba se tornando você é da confiança dele e ele da sua. Ele vai precisar da sua ajuda, muitas vezes. Se você trabalha sempre com aquele juiz e declinar todas as defensorias que ele te passar, chega a parecer uma certa ingratidão, do meu ponto de vista. Eu, Fabiana, pessoalmente, pelo amor de Deus, não estou aqui pondo opinião do Instituto, nem de outros colegas. Eu estou falando que eu tenho juízes que me nomeiam rotineiramente, e que quando me nomeiam para a justiça gratuita, eu faço. Não sei você, André, a sua opinião. Mas eu faço também. Você tem que ter o ônus e o bônus, né? Não é uma coisa boa, né? Não, geralmente dá mais trabalho até. O Pedro Henrique perguntou se dá para conciliar engenharia estrutural com perícia, trabalhar em ambos, ou eu devo me especializar numa área somente. Na verdade, o perito judicial, ele não pode ser muito especialista, ele tem que abranger tudo, porque esse é o gostoso da perícia judicial. Cada dia você vê uma coisa nova, então cada dia você aprende alguma coisa. Se você só sabe fazer avaliação, você vai ter que começar a declinar de outro tipo de ação. E o perito tem que ser, é um clínico geral, ele tem que saber tudo. Se ele não sabe de alguma coisa, aí ele vai procurar um especialista para ampará-lo nesse momento. O que não significa que nós não devemos nos especializar naquelas matérias que a gente acha que deve, né? Eu estou fazendo, eu agora além dos cursos avulsos, os cursos avulsos, eles são muito bons, porque você consegue ter uma visão muito boa de assuntos que não são dados no currículo da faculdade, né? Avaliação, por exemplo, a gente não tem na faculdade de engenharia, e é nossa competência. Então, você pode fazer um curso avulso de avaliação
Agora, a especialização, eu, por exemplo, estou fazendo especialização em outros assuntos que não são, é 10% do meu trabalho, às vezes nem 1%, mas é um assunto que eu acho que merece o meu desempenho, e eu vou atrás de me especializar, acho isso muito bom. A gente tem que estar sempre se especializando e sempre se atualizando. Isso. O Eduardo não está conformado que o juiz arbitra um valor muito baixo de honorário de justiça gratuita. O que eu faço? Declina da nomeação. Se você não está contente... Se um juiz arbitrar um valor baixo de honorário para perícia gratuita, ele diz pelo convênio da defensoria, o convênio da defensoria tem valor fixo, ou não você aceita ou declina. O valor da defensoria não dá para discutir, inclusive é baseado no valor da causa. Agora, se o juiz está arbitrando ainda um valor em justiça gratuita, que não seja pela defensoria, agradeça. Porque, na verdade, a defensoria paga também quando, eu não sei qual é o critério que eles têm, porque o juiz manda o ofício informando a defensoria que o trabalho foi realizado a contento, e a defensoria muitas vezes não deposita no mês seguinte, vai depositar, eu não sei qual é o critério que eles têm, mas eu tenho um processo de defensoria que eu não recebi há muitos meses. Eu também. Se as partes contestarem, o juiz nomeia o perito, ou seja, eu entendi, se eles não gostaram daquele perito, se ele nomeia um outro, sim, se for isso que eu entendi, o CPC fala que se as partes não quiserem aquele perito, elas podem pedir a nomeação de outro. Assim também como elas podem indicar um perito, se elas quiserem. O CPC também dá essa possibilidade. Ai, aqui, ó, no final aborde mais sobre a associação ao IBAP. Ai, ó, quer se associar ao IBAP. Muito bem. Andréia, você quer explicar como é que faz? Então, assim, o básico, se tiver mais coisas, é bom ligar no próprio IBAP, mas você tem que ter 60 horas em curso do IBAP ou apresentar 3 laudos. E aí você pode se filiar ao IBAP. Tem uma pergunta da Priscila. No caso da justiça informar o valor inicial que está sendo solicitado pelo perito, é possível solicitar algum desconto ou abatimento? Como verificar se o valor está justo ou não? Essa pergunta é tão, não sei de onde, quem que quer verificar, quem está pedindo. Na verdade, as partes sempre pedem para baixar. A grande maioria dos processos que a gente pega, quando o juiz nos abre prazo para estimar honorários, ele depois abre prazo para as partes se manifestarem, que eles vão pedir para baixar. Muitas vezes o juiz baixa e muitas vezes o juiz mantém. Agora, quanto ao valor justo, está muito subjetivo, né? Justo para quem? Porque para a parte é baixo, quer baixar. O juiz ainda, de vez em quando, dá a possibilidade de parcelar os honorários, né? Mas eu só começo depois de estar depositado tudo. César Panzeri. Fabi, onde fazer esses cursos avulsos? No IBAP. No IBAP São Paulo. Nós temos vários cursos no IBAP São Paulo. Atualmente, os cursos presenciais estão suspensos por causa dessa situação que nós estamos vivendo, mas nós temos o EAD Conecta, o IBAP São Paulo agora está com uma plataforma de cursos à distância. Aos poucos, nós estamos incluindo os nossos cursos na plataforma, são presenciais ou gravados, né? E tá rolando os cursos aí, estão com valores bem acessíveis, inclusive. Alguém perguntou que curso nós dávamos, né? Ontem, antes de ontem, eu dei o roteiro para quem quer iniciar na perícia judicial. Esse curso está gravado, ele vai ser disponibilizado. Então, quem não assistiu ontem, ele era R$250 para não associado e ele vai estar na nossa plataforma, acho que em uma semana, mais ou menos. Dá uma olhada lá que ele vai estar disponível. Entre outros cursos. Uma pergunta da nossa presidente Lígia Mackey. André e Fabiana, podemos disponibilizar esses cursos através do IPEA? Olha aí, vamos fazer reunião, Lígia. Cabe uma conversa com o nosso presidente Capelano. De repente, por que não, né? Misael. Olha, Misael tá aqui, gente. Priscila, pedir a redução do valor do perito faz com que o perito perca o estímulo e faça um trabalho menos técnico? Jamais. Jamais. Ou você aceita o valor e faz o seu trabalho com todo o seu empenho, ou você decline, né? Não tem como a gente falar, eu vou fazer um trabalho mais ou menos porque está me pagando pouco. Não faça isso. Se você acha que está te pagando pouco e você não está estimulada, decline. Essa é a minha opinião.
Eu sugiro, eu acho que não tem mais pergunta. Eu sugiro, quem tiver interesse, faça os cursos do IBAP. E depois, quando você quer começar, você tem que fazer os cursos básicos, né? E depois tem uma pergunta boa aqui, André. Eu não vi essa. Eu não entendo de um assunto específico para o qual fui nomeado e vou contratar uma consultoria especializada. Preciso comunicar antecipadamente o juiz ou apenas no final, quando eu entregar o meu laudo? Eu explico que obtive ajuda de um especialista. Eu aviso. Eu aviso também. Eu faço uma petição informando que vão ter outros profissionais atuando juntamente comigo e faço esse profissional assinar, inclusive, o laudo comigo. Às vezes, a gente consegue, inclusive, pegar o orçamento desse profissional na nossa estimativa de honorários. Quando a gente é nomeado e a gente já percebe que não tem aquela expertise necessária, que vai precisar de um consultor, no orçamento, na estimativa de honorários que eu faço, eu junto o orçamento desse profissional, inclusive coloco até o currículo dele, se for necessário, que é bom. Eu fui nomeada no processo em Araras, que era a desapropriação de uma fazenda de cana-de-açúcar. E eu não tenho capacitação para avaliar isso. Então, até o Marcelo, que também estava assistindo a gente, agora eu não sei se ele está, mas ele estava até há pouco tempo, ele é engenheiro agrônomo, com quem eu trabalho há muitos anos. Eu indiquei ele, aí o juiz falou, eu quero você. Então, o que eu disse? Eu falei que eu não tinha capacitação e que ia ser assessorada pelo Marcelo Rossi, que é engenheiro agrônomo. O juiz, para ele, estava ótimo. Quando tem levantamento topográfico, juntar sempre o orçamento do seu agrimensor. Ensaios, juntar sempre a proposta de orçamento. Pede para levantar esse valor antes, porque entendo que pagar, você já tem o dinheiro em mãos. Eu acho que quanto mais claro você for com o juiz, é melhor para você, né? Eu acho que cabe até eu fazer um parênteses aqui com relação ao nome da nossa palestra, que é Qualificação e Responsabilidades. A qualificação, ela não é só nossa, é do nosso trabalho, né? O nosso trabalho tem que ter qualificação. Nós temos, sim, que ter qualificação sempre para o que vamos fazer. Não pode sair se jogando em qualquer processo para fazer qualquer trabalho. Mas o nosso trabalho, se ele tem alguma área específica que não é não é matéria de nosso conhecimento, para o nosso trabalho ter qualidade, a gente tem, sim, que se valer de profissional. A Priscila está perguntando se o assistente técnico também pode dizer que trabalha com consultor especializado. Pode. Eu acho que é mais fácil ainda, porque você tem o seu contratante ali tete a tete, né? Você chega para o cara que te contratou e fala, olha, esse assunto aqui eu vou chamar um colega. Eu acho que não, da mesma forma. Aí é um contrato particular, já nem entra tanto na parte judicial, né? Porque o assistente técnico, tudo que ele trata como contratante dele é extra alto. Não está nos autos o valor que o assistente vai receber, o juiz não tem nada a ver com isso. O assistente técnico, ele entra no processo com a indicação da assistência, mas o valor que vai pagar, a forma de pagamento, se vai contratar, isso é totalmente extra autos, né? É. Bom, gente, queria muito ver todos vocês no IBAP São Paulo. Nós temos palestras também via Zoom e depois ao vivo pelo YouTube, no nosso canal do IBAP São Paulo no YouTube. Sugiro a vocês que deem uma olhada lá nas nossas palestras que já foram gravadas, assuntos de interesse da perícia. Acho que vocês vão gostar. E fiquem atentos às redes sociais do IBAP. A gente tem Facebook, tem Instagram, tem LinkedIn. E o nosso site. Nosso site, que tem todas as informações institucionais, tem as agendas de curso, tem as agendas das câmaras técnicas para quem quiser participar. Será um prazer receber vocês. Nós precisamos de vocês lá para desenvolver os nossos trabalhos. Nós, na verdade, o IBAP, somos nós. Né, os estudos que todo mundo usa é desenvolvido lá dentro por pessoas que se doam, né? Nós não temos profissionais contratados no IBAP, a gente vai lá e se doa para o nosso trabalho e acaba ajudando toda a coletividade de peritos e avaliadores de São Paulo e até do Brasil. A Rita, uma última pergunta. A Rita quer saber se perito do juiz pode ser assistente técnico. Pode, mas eu não atuo como assistente quando eu trabalho na vara, né? Isso, tá, eu sugiro, a Rita? É só a Rita, só da Rita. Rita, eu sugiro que você dê uma lida no Código de Ética do IBAP. Lá esclarece muito essa questão, com relação
a você ser assistente e perito ao mesmo tempo. Sugiro que você dê uma olhadinha lá no site, tem todo um bate-bola falando sobre o que você, quando você é perito, quando você é assistente, o que é recomendado e o que não é recomendado. Acabou. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer encontrar meus colegas queridos aqui, os que eu não conheço também, muito obrigada. Vi que tem colegas até de faculdade aqui me prestigiando. Muito obrigada, Lígia, IPEA, vocês proporcionarem esse espaço aqui para o IBAP. Somos parceiros, o que precisar do IBAP, nós estamos à disposição. Lenita, minha querida presidente, que eu me orgulho muito. E obrigada, IPEA, Lígia, Lenita, José Dutra, o diretor financeiro do IPEA também, que nos aproximou do IPEA. Acho que é isso, muito obrigada. Obrigada, esperamos vocês. Você colocou nosso e-mail aqui, o contato do IBAP, Andréia? Está na apresentação, no final da apresentação, tá? Eles vão disponibilizar. No final do PowerPoint. Obrigada, gente. Estou à disposição. Obrigada. Quer aproveitar os diversos benefícios que o Clube de Vantagens IPEA oferece aos seus associados sem pagar nada por isso? Acesse ipea.clubevantagens.com.br. No canto superior direito, clique em Cadastrar. Preencha o cadastro com todas as informações solicitadas e crie seu nome de usuário e senha. Agora que você efetuou o cadastro, clique em Entrar no canto superior direito e insira seu usuário e senha. Na página inicial, você encontra todos os nossos parceiros. Mas se preferir, pode buscar por categorias ou digitar o nome direto na busca. Encontre a empresa que deseja, leia a descrição do benefício e como utilizá-lo. Depois basta clicar em Eu Quero e seguir as instruções. Alguns benefícios podem ser resgatados online, através de sites e-commerce com desconto já aplicado ou via cupom. Outros de forma presencial, através de voucher. Para isso, conta com sistema de geolocalização. Assim, as ofertas com resgate presencial são ordenadas com base na localização do usuário. O Clube de Vantagens IPEA também está disponível na versão aplicativo para sistema Android e iOS. Basta acessar a sua loja de app e baixá-lo. Clube de Vantagens IPEA. Benefícios exclusivos aos seus associados.